Olá, vamos começar a nossa aula número 11, onde nós estudaremos alguns recursos avançados do Python e em seguida daremos continuidade ao nosso estudo de estruturas de dados. Na aula passada, nós estávamos estudando algumas estruturas de dados, entre elas o dicionário. Então, só para complementar o que nós falamos na aula passada, nós podemos percorrer o dicionário com o laço de forma a recuperar a chave e o seu valor correspondente simultaneamente com esse método inter-itens. Então imagine, por exemplo, você pode fazer exercício aí, imagine você cria um dicionário chamado Knights e você coloca dois valores para Knights. Galahad the Pure, Robin the Brave. Então você separando os valores por dois pontos, como você já viu na aula passada. Vocês podem usar o laço agora com o controle de duas variáveis. For k e v in Knights.interItens, você vai recuperar cada um desses itens do dicionário conjuntamente. Então, se você mandar imprimir o K e o V por linha, né, ele vai imprimir na primeira linha o Galahad the Pure e vai imprimir na segunda linha o K e o V, os próximos K e V encontrados, que são o Robin the Brave. Então, é só complementando a aula passada. Você pode usar também funções como enumerate, para percorrer uma sequência qualquer, sendo que o índice da posição e o valor correspondente podem ser obtidos também simultaneamente. E está aqui um exemplo. Imagine que você vai fazer uma variável i e v se deslocarem em um enumerate. Então você diz assim, enumerate, por exemplo, a lista tic-tac-toe, e você vai mandar imprimir i e v. Então o i e v vão assumir os valores o 0 do tic, o 1 do tac e o 2 do toe. É assim que vai aparecer a impressão no vídeo. Então fique à vontade de usar essa funçãozinha no direito. Vamos ver mais uma função zip. Então a função zip, ela permite que você percorra duas ou mais sequências simultaneamente com o laço, agrupando os itens que você está trabalhando. Então imagine você tem uma lista chamada questions, onde você tem aqui a questions composta de name, cast, favorite color. Então você tem aqui uma lista. A segunda lista de answers, você tem Lancelot, The Holy Grail e Blue. Então, dessa forma você pode pegar duas variáveis, for k e a, in, a zip. Aí usa a função zip para pesquisar ao mesmo tempo nas duas listas, in questions e in answers. E em seguida imprimir what is your string, it is string. Esse símbolo aqui não serve para formatar uma string, sair de qualquer que será dita depois qual é a string. Esse aqui da mesma forma. A primeira string será o Q, que será substituído nesse lugar aqui, e a segunda string será o A, que será substituído aqui. Q e A representam valores em questions e answers. Está aqui o resultado. What is your name? Lembre-se, name é o primeiro. It is Lancelot, é o segundo. What's your cast? É o primeiro. It is the Holy Grail, que é o segundo. What is your favorite color? Então, favorite color é o primeiro e blue é o segundo. Então, você pode ter uma lista de answers and questions. Né? Dessa forma, você, com o comando de função zip, você pode obter. Uma outra função também que manipula essas listas é o reversed. O reversed percorre uma sequência na ordem reversa. Então, chamando essa função, você obtém a lista original na forma invertida. Aqui nós temos a novidade. A novidade aqui é a nossa função xrange, ou xrange, como você queira. Essa função ela é semelhante ao range, mas que ela não gera uma lista automaticamente. Ela não gera logo a lista inteira para depois você colocar aquilo. Ela gera uma função que vai retornando elemento por elemento da lista. Certo? E isso faz com que ela seja ligeiramente mais eficiente do que o range. Se você precisa de eficiência a todo custo, né, você precisa reduzir o tempo de trabalho o máximo possível, então você usa xrange ou xrange dentro dos seus programas. Bom, então essa função aqui, ela vai, o CI aqui vai variar de forma revertida, ou de forma inversa, dentro de um xrange de 1 a 10, variando de 2 em 2,
ele imprime o i. Então, aqui os valores de 1 a 10, de 2 em 2, é o 9, o 7, o 5, o 3, o 1, na ordem inversa. É isso aí. A função sorted faz a mesma coisa que é semelhante ao reverse, só que ela percorre a sequência de maneira ordenada. Então você usa a função sorted para retornar uma lista ordenada com os itens mantendo o original inalterado. Então imagine que você tem aqui uma lista qualquer, eu vou chamar aqui de basket, e tem essa lista chamada Apple, Orange, Apple, Pear, Orange, Banana, né? Imagine que você tem isso aqui. E para você fazer uma variável f, se deslocar em sorted, né, em sorted set basket. Então você vai ter duas coisas que você fez aqui. Primeiro você transformou essa lista em um conjunto, né, já eliminou os duplicados. No caso, o duplicado que tem aqui é o Apple e o Orange. Né? Eliminados os duplicados, você passa a pegar essa mesma lista na forma ordenada, né, e imprime ela, imprime item por item. Então vai começar por quem? Por Apple, depois por Banana, depois por Orange, depois por Pear. Dessa forma. Esses exemplos são tirados do tutorial oficial do Python. Então, se você quiser ver isso com mais detalhes, você vai lá no tutorial do Python, você vai ver que todos esses exemplos foram retirados de lá. E de uma forma a gente não perder muito tempo com detalhes. Você estuda melhor o tutorial, executa, digita, testa. Está lá no tutorial. Bom, então vamos entrar no nosso assunto da aula de hoje. O primeiro assunto da aula de hoje é módulos. Certo? Então, o módulo é um conjunto de informações, de definições colocados em um arquivo. Né? Um conjunto de definições e comandos colocados em um arquivo. O nome do arquivo tem o sufixo .py. Então, nós temos feito isso. Esses nossos programas, que nós gravamos como .py, são módulos. E, dentro de um módulo, eu posso colocar uma biblioteca de funções, uma biblioteca de classes, uma biblioteca de objetos e comandos que serão executados como qualquer programa normal. Dentro de um módulo, existe uma variável pré-definida do Python chamada name, duplo underline, name, duplo underline. Essa variável identifica quem é atualmente o módulo que está contendo a função. Se esse nome aqui for main, significa que quem está contendo a função é o próprio interpretador Python, é o próprio chamador do programa. Bom, vamos ver aqui no nosso programa 55 mais alguns detalhes sobre os módulos. Então, nós temos aqui nesse programa, que agora vamos chamar de módulo, todos os nossos programas agora chamam de módulo, nós temos aqui nesse módulo duas definições de funções, né, que é a fib_n e a fib2n. A fib_n ela simplesmente escreve a série de Fibonacci até um certo valor n, e a fib2n retorna a série de Fibonacci até um certo valor n. Observe que aqui, no primeiro caso, não tem retorno, ela simplesmente imprime a série, e nesse segundo caso, ele calcula a série, adiciona elementos a uma lista, que são os elementos calculados da série, e retorna o valor da série. Duas formas diferentes de executar. Aqui embaixo do módulo, nós temos a função print, que vai imprimir um valor daquela variável que nós dissemos agora há pouco para você, a variável name, e em seguida vai imprimir a função fib1, passando para ela o 10. E vamos adicionar aqui também a função fib2. Vamos imprimir aqui a função fib2, vamos dizer que, né, sei que a fib2 índice 10 vai ser basicamente a mesma coisa, né? Então vamos gravar esse módulo aqui, vamos salvar e vamos ver quais são as formas com as quais nós podemos interagir com esse módulo aqui. A primeira forma que vocês já estão acostumados é essa aqui. Eu simplesmente digito Python, programa 55 e o Python me executa. Observe que aqui ele carregou as funções fib1 e fib2 e executou os comandos. O primeiro comando manda imprimir o nome, está aqui o resultado, imprimir o main, quer dizer que nós estamos chamando a partir do interpretador direto. Ele imprimiu o resultado de chamar a função fib1, está aqui, e imprimiu o resultado de chamar fib2, que é uma lista como resultado. Funcionou perfeitamente. Outra forma de fazer isso é, dentro do interpretador, nós usarmos o comando import.
Então vamos botar aqui import programa 55 e ele vai, né, fez a mesmíssima coisa.